A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar, para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula de Escola Bíblica Dominical desta semana. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem como título Coragem para Vencer Leões. Quando a gente fala de leão, automaticamente já associamos a história de hoje. E aí, qual é o objetivo? É que as crianças entendam que a obediência é intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é mais importante do que tudo. E qual é o ponto central? Que quando temos intimidade com Deus, temos coragem e livramento. Veja bem, é bem possível que as crianças já conheçam a história bíblica de Daniel. Você tem duas opções, já iniciar contando a história e dizer que as crianças que conhecem vão ouvir novamente e vão aprender um pouco mais sobre essa história bíblica, porque as lições se repetem, porque vem sempre novas crianças, mas não tem problema se por acaso sua criança já conhece essa história. Porém, se você quiser, você pode fazer uma dinâmica quebra-gelo no início, para que você possa já animar essas crianças que talvez possam ficar assim meio desencorajadas, porque já sabiam que a história era sobre Daniel, já que elas já conhecem. Tem crianças que são assim, tem outras que não, que podem ouvir várias vezes e são tranquilas. Tem outras que iam ouvir, ai tia, de novo, Daniel. Então, você pode fazer uma dinâmica quebra-gelo. Eu já fiz isso uma vez e é incrível como as crianças acham legal. Você pode pegar uma caixa, colocar, ou você coloca lá dentro uma imagem de leão, ou você coloca somente o sonzinho, ou você coloca um boneco que você tenha de leão, algo que represente o leão. Você vai colocar nessa caixa e você vai conectar o seu celular ou um som Bluetooth que você tenha. De forma que você vai fechar a caixinha e vai dizer, crianças, hoje eu vou contar a história. E o elemento que vai ter nessa história, que também é muito importante, está aqui dentro. Eu quero que vocês abram a caixa, mas somente depois que vocês ouvirem o que tem dentro, e vocês vão soltar o som. Quando soltar o som, você coloca aí no YouTube, escrito efeito sonoro de rugido de leão. Tem vários. Você escolhe o melhor que tem, já deixa pronto lá, tá? E aí você solta o rugido do leão e pede para a criança abrir a caixa. Gente, vocês não sabem, a maioria das crianças tem medo de abrir a caixa. Elas ficam achando que tem alguma coisa realmente dentro daquela caixa. A imaginação da criança é incrível, né? Muito literal. Então elas ficam com medo de abrir a caixa porque pensam que pode ter um leão de verdade ali. E toda vez que eu faço isso, nenhuma abre a caixa, mas possa ser que na sua sala tenha algum corajoso. E eu digo, vá, pode abrir a caixa, pega aí o que tem dentro, aí eu solto o rugido do leão. E elas ficam, não, tia, eu não quero abrir não. Então, depois você fala, pronto, muito bem, hoje é a história. Um dos personagens da história é esse aqui. Você abre, pode pegar o leão, pode mostrar a imagem ou não. Pode não ter nada, pode ser somente o som. Mas é somente a dinâmica quebra-gelo para que possa interagir ali no começo e dar início à sua lição, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês dois cenários para que você possa contar a história. Semana passada eu trouxe o cenário da luvinha, né, que também trocava de cenário. Hoje tem essa imagem aqui, ó. Tem a imagem aqui como se fosse um tapete e a janela, porque você sabe que é aquela parte que Daniel orava virado para Jerusalém, né? E tem a imagem aqui, ó, como se fosse de pedras, que é para representar dentro da cova dos leões, tá bom? Eu só coloquei aqui colado numa caixa para representar, tá? Mas o ideal é que eu botasse o contato, que eu fizesse mais plastificado. Você pode também pegar essas imagens como molde e fazer no EVA, né? Que também vai ficar um cenário neutro, porque você tem que fazer uma coisa, utilizar recursos que sejam mais neutros, de forma que não sejam somente para aquela lição, porque se você deixar muito personalizado, em outros momentos você não vai poder usar. Então, cada semana será um novo recurso. Mas se você faz aqui, ó, esse cenário aqui, ó, poderia ser para esse Daniel, mas poderia também ser da Rainha Esté. Parece um palácio, ó, que bonito. Esse aqui pode representar muita coisa. Então, pode representar muralha, pode representar agora aqui como a gente vai usar em Daniel, tá bom? Então, use recursos que sejam o máximo possível mais neutros também. Personalize uma coisa ou outra, mas para que você possa utilizar em outros momentos, tá certo? Então, vamos lá. Esse primeiro cenário, essa imagem, tudo isso aqui tá aí no link de descrição para você baixar gratuitamente no seu PDF, tá bom? Então, você vai ver que tem várias imagens. Você vai imprimir de acordo com o que você acha interessante. Mas, tem imagem do leão, eu fiz aqui só um, mas você vai vir assim uma imagem, ó. Vê como é simples. Você corta e cola, tá? Tem imagem aí para 3 leões, mas você pode imprimir quantos leões você achar que deva ser interessante colocar lá na cova, tá bom? E na cova não, na cova dos leões, realmente. Então, você vai ter imagem aqui desses homens aqui, que são aqueles que são os acusadores. Vão ter 4 tipos desses, só muda as coresinhas, tá vendo? Tem assim, tem assim. E um deles você vai pegar para ser Daniel. Eu escolhi esse, da cor vermelhinha. E aí vai ter também a imagem do anjo, né, que veio para livrar Daniel.
Observe que eu coloquei, vê só, eu coloquei dentro de uma garrafa que eu tinha aqui, ó. Tá vendo? Para ficar o molde direitinho. Mas se você quiser, não tiver a garrafa que seja desse mesmo molde, é interessante usar aqueles macarrão de piscina. Não tem aquele macarrão de piscina? Você vai cortando do tamanho que seja aqui, ó, e vai fazendo vários. Aí você coloca dentro, para ficar uma coisa bem legal de ser utilizada e ele ficar mais fácil de ser manuseado, tá certo? Aí você pode, né, também plastificar, passar papel contato, fica bem bonitinho. Ou você usa o molde e faz GVA ou de papelão, como você achar interessante. Aí vai ter a imagem do rei também, tá vendo? Tem o molde do rei. Pronto. Tem os moldes do leão, das pessoas, do rei e Daniel e do anjo, tá bom? Então, você vai usar o cenário. Esse primeiro cenário aqui, você vai utilizar para falar que Daniel, ele o quê? Ele sempre orava virado para Jerusalém. Daniel era um homem, era um jovem, era um homem que, apesar de estar na Babilônia, os seus costumes não eram babilônicos, eram costumes ainda do seu povo. Ele era hebreu, ele servia ao Senhor. Então, ele tinha um Deus e mesmo estando em um lugar diferente, ele não deixou de seguir os costumes e a regra e a obediência ao que ele cria. Isso é muito importante tratar com as crianças, crianças camaleão, que se alteram, que se adequam ao ambiente. Quando estão na igreja são de um jeito, quando estão no ensaio é de outro, quando estão na escola de outro, quando estão em casa de outro. O crente ele precisa ser uníssono, ele precisa ser constantemente firme em Deus e não ficar se adequando. Às vezes é por medo de pressão, os amiguinhos, para querer se adequar a uma tribo, a um grupo de pessoas, eles vão mudando de forma de falar, de agir. E isso é importante tratar nessa lição. O fato de Daniel permanecer firme aos costumes hebreus, embora estivesse na Babilônia. E embora não tivesse ninguém olhando, ele poderia negar a sua fé, mas ele não negou. Então tá aqui Daniel, aí você vai falar que esses homens aqui, ó, ficavam observando Daniel de longe. Você vai ter mais uma imagem aí para fazer 3, tá vendo? Mas você pode escolher aí quantos você quiser. O ideal é que seja no mínimo 2, né? Então eles ficavam observando, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel orava, Daniel era certo. O rei deu a Daniel alguns cargos elevados. Então você vai dizer que eles estavam buscando motivo para quê? Para poder pegar Daniel, para poder se desvincular de Daniel, fazer com que Daniel ele fosse maltratado, alguma coisa assim. E o que acontece é que eles não conseguiam fazer isso com Daniel de uma forma natural, porque Daniel era muito justo e muito correto. Então, eles conseguiram fazer com que o rei criasse um decreto, falaram com o rei, para o rei criar um decreto, e aí que não poderia fazer o quê? Que não poderia orar a nenhum outro Deus que não fosse o rei durante 30 dias. Entenda que eu já falei semana passada, que o rei, o faraó daquela época, ele era considerado uma divindade. Então, esse povo, esses homens, foram para falar com o rei para encher o seu ego, para inflar o seu ego, de forma que ele é verdade. Então, ele achou que a proposta era boa de não adorar outro Deus a não ser ele, embora esse rei gostasse de Daniel, né? Embora ele gostasse de Daniel. Então, ele foi enganado ali para aqueles homens, ele não sabia que a intenção daqueles homens era de atrapalhar a vida de Daniel, porque Daniel tinha um cargo muito elevado, ele era primeiro-ministro lá, então eles estavam dando um jeito lá de querer destruir Daniel. E eles conseguiram fazer com que o rei fizesse esse decreto, né? E aí, quando Dário fez esse decreto, ele não sabia que estava colocando ali em prova Daniel. Então Daniel sabia do decreto, mas não deixou de adorar a Deus. Não deixou de fazer o que era correto. Não se importou com o que iriam dizer. Ele se virou para Jerusalém e orou do mesmo jeito. Os homens estavam ali fazendo o quê? Já observando isso e conseguiram fazer com que Daniel fosse preso. Foi levado até o rei e aí o rei tinha que cumprir o decreto. Aquele decreto dizia que quem orasse durante 30 dias para um Deus diferente dele seria jogado na cova dos leões. E o rei não podia se desfazer daquela decreto que ele já tinha feito. Embora ele tenha ficado triste, embora ele tenha ficado sem dormir a noite toda, embora ele tenha dito quando foi colocar Daniel na cova dos leões, eu espero que o seu Deus lhe livre, mas ele não podia fazer nada. Então, tá aqui agora o segundo cenário. Você vai colocar no segundo cenário Daniel já lá na cova dos leões e você vai colocar os leões lá. Por isso que o ideal é que tenha mais de um leão, né?
e você vai colocar depois o anjo. Aí o anjo pode ficar aqui em cima, ó, de forma que você possa mostrar que o anjo foi. Ou você pode colocar o anjo aqui, assim. Você decide como é que você acha que vai ser legal contar a história. E aí você vai dizendo que os homens ficaram observando lá, mas eles não sabiam que Deus tinha um projeto de glorificar o seu nome através da vida de Daniel. E Daniel não morreu na cova dos leões. Ok, essa história você vai contar, pode usar o recurso, depois você vai finalizar a história, dizendo que o rei foi lá e disse, será, Daniel, que o teu Deus te livrou da cova dos leões? E depois esses mesmos homens que um dia quiseram colocar Daniel na cova dos leões, Daniel foi liberto, mas os homens não. Os leões foram lá e atacaram aqueles homens. Então você vai contar a história, você já sabe a história. A proposta aqui não é contar a história para vocês. A proposta é mostrar os recursos e como utilizá-los. Então veja bem, mas o que é que eu sempre falo aqui a respeito dos princípios da aplicação? É importante que você sempre aplique. Então nessa história de Daniel, você pode falar sobre coragem nos momentos difíceis, enfatizar que Daniel enfrentou aquela dificuldade porque ele cria no Deus a quem servia. Você pode falar sobre fé e confiança, falar sobre como ele permaneceu firme, mesmo em situações de dificuldades. Pode falar sobre amizade e apoio, falando sobre a importância dos amigos de Daniel, que o apoiaram. Pode falar também sobre escolhas e consequências, incentivar as crianças a pensar nas escolhas e fazer isso diariamente, porque Daniel sabia o que estava fazendo ali. Então você tem que utilizar a história e os princípios para aplicar na vida delas, tá bom? E aí, ao final, quando você terminar de contar a história bíblica, eu queria te dar como sugestão fazer um círculo de reflexão. Você bota as crianças em círculo e você vai passar uma bola para cada criança e vai cantando a música. E aí, quando a música parar, que aquela bola estiver na mão daquela criança, ela vai ter que compartilhar algo que aprendeu com Daniel ou um momento em que ela talvez tinha se sentido com medo e ela teve coragem de fazer, como foi o caso de Daniel. E aí você vai utilizar esse momento para conversar. É um círculo de reflexão. Crianças de 7 e 8 anos já têm capacidade de falar e você pode, quem sabe, até ajudar em alguma coisa. Talvez alguma tenha um medo terrível de alguma coisa e você pode usar esse momento para poder falar com elas sobre seus medos, suas dificuldades. Então conversem, talvez ninguém dá ouvidos a elas, talvez ninguém tenha conversado com elas, talvez elas vão usar essa oportunidade para lhe revelar alguma coisa ao qual você pode ajudar. Então aproveite esse momento para que você possa conversar, ajudar, incentivar e educar o coração dessa criança para que ela possa ficar firme em Deus, não ter medo e ela possa aprender os princípios da palavra de Daniel, da história de Daniel, hoje nesta lição, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, eu peço que você compartilhe e comente para que possa fortalecer um pouco mais o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86.
E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.